Boa noite a todos os nossos espectadores que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui com mais uma meditação matinal da Palavra de Deus aqui no nosso canal. E hoje nós iremos meditar no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 em diante. Bom, o título desse capítulo é A Vocação e a Primeira Visão de Jeremias. Jeremias, que era um profeta escolhido por Deus, que desde criança ele já tinha se escolhido. E é sobre isso que a gente vai falar. O como Deus escolhe, como Deus faz aos seus escolhidos, né? Como que ele consegue e sabe quem são seus escolhidos e como ele faz para escolher essas pessoas. E, bom, nesse exemplo de Jeremias, a gente vai ver muitas coisas aqui que são muito, grandes ensinamentos que nos dizem como que Deus nos escolhe, né? Como é que Deus faz para nos escolher como seus servos, né? Como pessoas que venham usar a sua palavra. Tem um versículo aqui que diz antes daqui mesmo, que na verdade é depois, a gente vai falar agora. O versículo 5 diz assim, ó. Antes que te formasse, isso aqui é Deus falando com Jeremias. Detalhe que Jeremias, nesse capítulo aqui, ele ainda conta quando ele era criança, né? Ele era menor. E Deus falava assim, em uma visão. Antes que te formasse no ventre, eu já te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, ele falava, antes que você se formasse no ventre de sua mãe, antes que você saísse da madre, né, do ventre, eu te santifiquei, ou seja, eu te escolhi, eu te separei. Se santificar é se separar. E a santificação que Deus faz aos seus escolhidos é literalmente separá-los do mundo para ele. E ele diz, as nações te dei por profeta. Jeremias tinha sido escolhido como profeta do próprio Deus para anunciar a palavra dele e até mesmo as profecias que iriam acontecer na, nas cidades que a gente vê, né, que Jeremias, na história dele, ele foi até mesmo preso, colocado dentro de um poço. Ele sofreu grandes torturas por causa das verdades que eram pregoadas através dele, através do que Deus falava através dele, né? E Jeremias foi forte, porque o Espírito Santo sempre foi com Jeremias. O próprio Deus estava com Jeremias, então ele sempre nas situações difíceis, sempre nas situações mais complicadas, ele se resistia ali forte. Ele era forte, a base dele era o próprio Deus. Então ele se mantinha forte ali através dessas situações que aconteciam com ele. Ele não desistia de falar da palavra de Deus. E diante aqui, né, de versículo em diante, diz assim, ó, versículo 6. Então disse eu, Jeremias falando agora. Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei nem falar, porque ainda sou um menino. Ou seja, Jeremias disse assim, o Senhor quer me escolher como um profeta, mas eu não sei nem, né, falar, nem pregar, né, sabe? Eu não sei nem apregoar as tuas verdades, a tua palavra, porque eu ainda sou praticamente uma criança. Como é que eu vou fazer tantas coisas assim que o Senhor me diz, sendo que eu não tenho praticamente nem idade, né? Mas olha o que Deus diz. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha só. Tem gente que fala assim, né? Até jovem mesmo, né? Tem adolescente que tá na igreja, que busca, sabe? Tem buscado a Deus, mas tem tido dúvidas através do Espírito Santo. Elas pensam, rapaz, eu sou muito novo. Como é que eu vou receber o Espírito Santo se eu sou tão novo assim? Eu tenho que aproveitar a minha vida, depois eu vejo isso aí. Tem gente que fala isso. Aproveitar a vida e depois ela vai pra igreja, depois quando ela for mais velha, né? Ela vai pra igreja. Ela busca o Espírito Santo, ela busca Deus. Bom, isso aí, né? Não é nem novidade dizer que isso aí é uma das maiores enganações que o diabo faz na mente da pessoa. Porque ela mal sabe, primeiramente, até quando ela vai viver. E todos nós temos uma alma. E essa alma ela está predestinada a ter algum destino depois da nossa morte. Depois da morte deste corpo, que somos nós. Então estamos predestinados a morrer. O nosso destino é a morte em terra. Só que a morte não é o fim de tudo. Porque depois da morte vem a continuação na eternidade, que é a nossa alma.
aí é a nossa alma que vai ser direcionada, seja no céu, seja no inferno, através das nossas atitudes e nossas ações, a nossa vida que a gente levou nessa terra. E assim, Jeremias, ele falou assim: eu sou um menino, como é que eu posso ser escolhido por ti? Eu posso ser um profeta? Eu posso falar tantas coisas ainda na minha idade? As pessoas acham que elas não são escolhidas por causa até mesmo das suas condições. Não só de idade eu tô falando, mas eu tô falando de outras condições, né? Deus escolhe até adolescentes, claro, Deus escolhe jovens, né? Deus escolhe pessoas novas para pregoar a sua palavra, para falar da sua palavra. Se você ver, eu já vi crianças de, sei lá, 6, 3 anos falando que Jesus ia voltar, que Jesus teve uma visão que Jesus ia voltar, que Jesus estava perto. Eu vi vários vídeos assim ultimamente. E assim, eu acredito na inocência de uma criança, né? Não tem nem como ser uma farsa esse tipo de vídeo. Crianças de 3, 4, até 6 anos, acredito assim que são muito, muito inocentes. Não tem como elas inventarem que, por exemplo, os pais vão lá e falam assim, ó, meu filho, você vai falar que você viu Jesus, que Jesus falou que ele vai voltar. Não. A criança nem ia nem entender pela inocência dela. E a pessoa que poderia fazer isso até ia pagar caro, né? Estaria usando o nome de Deus em vão e fazendo, né, esses tipos de fake news, né, em seu nome. A realidade é que Jesus está voltando mesmo. E a gente vê isso que na Bíblia diz, né, que nos últimos dias haveriam até jovens iam profetizar, velhos iam ter visões, né, jovens teriam visões. Ou seja, haveria uma visão, haveria umas profecias de todo mundo sobre a volta de Jesus. E é o que a gente tem visto. Então Deus escolhe todas as pessoas que Ele quer. Deus escolheu, Ele escolheu uma pessoa que matava os cristãos. Saulo era um homem que matava os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Sabe quem Saulo se tornou? Se tornou o apóstolo Paulo. Se tornou um dos homens que escreveram evangelhos, cartas a vários povos, a várias nações. Falou tantas palavras que hoje a gente leva para nossa vida. E foi um destaque, né? Foi um antagonista da palavra de Deus, acredito assim. Porque ele foi alguém que espalhou a palavra de Deus, mesmo sendo, né, uma pessoa pelo seu passado que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, que prendia os cristãos, que torturava, que fazia tudo pelo governo daquela época, onde eles achavam que estavam praticando a justiça de Deus, né? É o que eles pensavam, mas estavam cometendo um pecado extremamente, né, pesado ali, já que eles mesmos mataram o próprio Filho de Deus. Enfim, né? A gente sabe muito bem que tantas maldades que foi feita ali ainda foi para a glória de Deus. Mas assim, voltando à nossa palavra, muitas pessoas pensam assim: pelas minhas condições não tem como nem eu pregar, nem eu falar. Como é que eu vou falar sendo assim, sendo desta forma? Não. Nenhuma condição impede da gente ser usado por Deus. Isso é para todo servo. Porque Deus ele conheceu a gente muito mesmo antes da gente nascer. Eu tava vendo sobre as duas testemunhas, né, que virão, que pra quem não conhece essa história, é uma parte de Apocalipse que diz que depois que, né, os santos de Deus forem tirados desse mundo, né, arrebatados, depois, né, alguns tempos antes da grande tribulação que vai acontecer nessa terra, os dois discípulos serão enviados, perdão, os dois mensageiros de Deus, né, no caso, os dois escolhidos, as duas testemunhas seriam enviados por Deus. E essas duas testemunhas são dois personagens bíblicos que já morreram, né, obviamente, que fizeram grandes coisas, né, na Bíblia. Um é Elias, que foi arrebatado, né? Elias, ele foi arrebatado, a gente viu que ele não morreu, mas ele foi arrebatado com uma carruagem de fogo. Outro tem várias versões. Muitos pensam que possa ser Moisés, outros podem até pensar que foi Enoque, porque Enoque também foi arrebatado, ele andou com Deus. Ele não viu a morte, ele foi arrebatado pelo próprio Deus porque ele andou com Deus. Mas pode ser Moisés, já que a gente viu até mesmo que o diabo brigou pelo corpo de Moisés. Então possa ser Moisés, Elias ou Enoque, Elias, não importa, né? A realidade é que a Bíblia diz que seriam enviadas duas testemunhas para falarem sobre o que iria acontecer, os próximos anos de dores que vai acontecer nesse mundo. Depois no início do governo do anticristo, né?
na grande tribulação. E assim, Deus ele usou profetas e ele vai usar muitas outras pessoas ainda para falar disso. Se você vê no YouTube, no Facebook, no Instagram, não importa que rede social, você vai ver tantas pregações falando sobre o fim dos tempos, por exemplo, sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo, a marca da besta, pregações de salvação sobre a alma, tantas coisas para, sabe, colocar, às vezes, essa inteligência, esse discernimento na mente do ser humano, para ver se ele acorda para a vida. Como eu citei, tem gente que pensa assim, para que Deus? Para mim Deus nem existe, mas a pessoa lança uns argumentos, né? Ela ouve tantas outras coisas que acaba se contaminando e usando isso como argumento. Se Deus existe porque tem tanta maldade no mundo. Tal, sei o que. Ela não entende nada da palavra de Deus, ela não entende nada sobre Deus. Por isso que ela acha que o mundo funciona dessa forma, que tudo é culpa do próprio Deus. A gente vê que o ser humano ele é ingrato. Ele é ingrato. Porque Deus deu todas as possibilidades, deu tantas permissões ao ser humano e tem gente que é ingrato. Deus não obriga a gente a servir a Ele, olha só, a gente tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe e foi dado por Deus. Só que as pessoas pensam que Deus é alguém que escraviza as pessoas. Se você não me adorar, você vai para o inferno. As pessoas acham que é assim. Mas não entendem o real sentido do que Jesus veio para fazer e vai fazer na vida delas. Jesus ele veio nesse mundo com um propósito, salvar a humanidade. Quando o pecado se instalou no mundo, logo todo mundo estava sujeito a morrer. E não estou falando de morte física, mas uma morte eterna. Todos estiveram sujeitos a morrer pela eternidade. Ou seja, ir para o inferno por causa do pecado. Por causa da desobediência que foi feita lá desde lá do Jardim do Éden até os dias atuais. Todos fomos condenados a isso. Porém, o sacrifício de Jesus impediu que a gente pudesse passar por isso. Tanto que nós temos a oportunidade de salvação. Nós temos a oportunidade de salvação através do sacrifício que Jesus teve na cruz. Jesus se fez sacrifício. Ele se sacrificou por nós na cruz para que pudéssemos alcançar essa salvação, essa dádiva que ele nos ofereceu. Mas muitos rejeitam, mas muitos, são ingratos diante disso. E preferem viver no pecado, preferem viver no erro, preferem viver fazendo o que é falho, fazendo o que é errado. Sabe o que eu penso? Que infelizmente muitas dessas pessoas que vivem dessa forma podem ter prazeres nesse mundo, mas na eternidade não terão. O verdadeiro prazer, o que é bom de verdade na eternidade, não o que é físico. Não o que é nesse mundo. E muitos serão pegos de surpresa até mesmo quando Jesus voltar. Muitos estão nesse mundo pensando assim, Deus tem falado com muitos, né? Como ele falou com Jeremias, a gente viu que Deus falou com Jeremias, Deus falou com Samuel, Deus falou com tantas pessoas. E tem falado hoje em dia com muitos. Não é igual uma voz que tinha na época, mas é através da Bíblia. É através da palavra de Deus que ele fala conosco. Ele fala, abandona o pecado, abandona a vida errada. Abandona essas ações, essas atitudes que elas vão te levar para o inferno. Alcance a salvação que vem somente em Jesus. Deus tem falado sempre isso a todos, mas muitos têm rejeitado. Infelizmente, muitos vão ser pegos de surpresa. É triste que até os eleitos do próprio Deus serão enganados. Muitos que vivem na igreja todo dia, pode viver de domingo a domingo, não importa se você não falte um dia na igreja, que você falte um dia no culto, isso não importa. Não importa se você vai todos os momentos você está na igreja, não importa. O que adianta eu, estar sempre lendo a Bíblia assim, sem praticar, sem entender ela. Eu posso ler a Bíblia de ponta a ponta, como muitos já fizeram. Tem gente que já leu de Gênesis a Apocalipse e nunca entenderam absolutamente nada que está escrito aqui. Nunca tiveram o raciocínio do que Deus queria falar a elas. Já vi gente falando, né, que várias pessoas falam assim, eu já li a Bíblia inteira, mais de sei lá quantas vezes. O que importa, sendo que você não absorveu nada dali. Você não absorveu da salvação que Deus trouxe através da sua palavra? O que adianta? Então,
Muitos, infelizmente, estão até na igreja, mas não fazem a vontade de Deus. Estão na vida errada, estão no pecado. Isso não compensa, sabe? Não compensa você estar na igreja e pensar, só porque eu estou na igreja eu vou ser salvo. Não. Você só vai ser salvo quando você se entregar verdadeiramente a Deus. Quando você buscar a salvação e achá-la, abandonando o pecado, abandonando a vida errada, abandonando o erro, abandonando o pecado. E quando você buscar a salvação através de Jesus, a vida eterna através de Jesus, você vai encontrar assim a verdadeira paz, a verdadeira alegria, que é o Espírito Santo que Deus promete. Jesus nos promete a presença dele. E a presença que vai nos dar a vida eterna. Muitos estão com o espírito do pecado na vida delas e, sabe, estão achando que a vida é isso, que é viver nos prazeres mundanos, mas não. O verdadeiro prazer é eterno e é o que Jesus quer te dar, meu amigo. É o que Deus quer te dar hoje mesmo. Ele quer dar essa eternidade a você. Esse maior presente, esse maior prêmio. Não existe um troféu melhor, não existe um prêmio, meu amigo, maior que a salvação, sabe, que a vida eterna, que a salvação. Você pode ganhar tantas coisas na sua vida, mas se você não conquistar a salvação, se você não ter o Espírito Santo, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo que é bom, tudo que é ouro, sabe? Você pode ter mulher, você pode ter uma família, mas se você tiver tudo e não ter o Espírito Santo na sua vida, não ter a salvação da sua alma, não ter alcançado a vida eterna, do que vai adiantar tudo isso? Do que vai adiantar suas conquistas? Do que vai adiantar os seus prêmios que você tem buscado e até mesmo deve ter conquistado nesse mundo? Mas o que isso vai adiantar se você não buscou e não conquistou a presença de Deus, a eternidade, a salvação, que é a mais importante de tudo, de todas as coisas? Não adianta nada. Você não pode pensar assim, eu vou aproveitar a vida, eu vou aproveitar tudo, porque depois eu vejo essas coisas. Não tem esse negócio. Jesus pode voltar ainda hoje, sabia? Ele não deu data quando ele vai voltar, mas ele falou que ele vai voltar. E ele pode voltar até hoje. Daqui a pouquinho ele pode voltar, a gente não sabe. Imagina, Jesus volta e você tá aí vendo pornografia, meu querido. Você viveu tanto tempo na igreja, você sabe, na sua infância você estava na igreja. Aí no momento que você desviou, você saiu da presença de Deus, ele volta. E você tá aí no pecado, tá aí fazendo o que é errado, tá aí roubando, tá aí furtando, adulterando, se prostituindo, vendo coisa que não deve, fazendo coisa que não deve. Aí depois você vai falar pra Deus, né, igual aquele dia Jesus diz, né? Mas Senhor, eu profetizava em teu nome, eu falava em teu nome, eu curava, expulsava até mesmo demônios em teu nome, né? Igual que Jesus fala. Aí sabe o que Jesus disse? Ele vai falar assim, ó. Apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Essa é a maior dor que alguém pode ouvir, sabia? Imagina, você viver ouvindo a verdade, né? Que é a palavra de Deus. Pior ainda, né? Ó, imagina, ouvir a verdade por toda a sua vida, morrer conhecendo a Deus, conhecendo a verdade, mas você não aceitou ela. Aí você morre. Aí no dia do juízo final, você tá diante de Deus, diante do trono de Deus. Aí você pensa, mas Deus, olha, eu li a Bíblia, eu orava, eu buscava Deus, eu até mesmo fazia caridade, sabe? Eu ajudava as pessoas, eu, eu evangelizava. Aí sabe o que Deus vai falar? Meu amigo, eu nunca vos conheci. Sabe, você pode viver até mesmo na igreja, até o último dia de sua vida, mas se você não praticar a palavra que você ouve, ou melhor, você fazer o que você ouve, né? Evitar o pecado, que parece que é impossível, né? Para muitos hoje em dia. Eu sei que todos nós somos pecadores, né? Até cristãos, todos nós cristãos somos pecadores. Nós erramos. Uma vez eu ouvi uma pessoa num comentário que se diz cristã, né? Se diz, né? Ela falando assim: é isso mesmo, a gente tem que falar para esses pecadores aí. Nós temos que falar da salvação, a gente tem que falar do perdão para esses pecadores. Senão eles vão pro inferno. Como se ela não fosse pecadora. Cristão de verdade nem age assim. Pra mim ela nem cristã é, essa pessoa que falou isso. Nem cristão é. O que o verdadeiro cristão entende que tanto ela como os outros são pecadores. Eu reconheço, eu sou pecador. Eu erro.
Eu mesmo sei da minha vida como Deus sabe, até o diabo sabe porque ele, né, ele me vê 24 horas por dia. Eu fico aqui às vezes 20 minutos, né, do seu tempo. Agora mesmo bateu 20 minutos e 7 segundos de gravação. Eu fico às vezes mais de 20 minutos ou menos falando com vocês. Às vezes eu apareço aqui, às vezes eu até esqueço de postar vídeo. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu posto em vários cenários. Eu tô aqui um tempinho, mas você não conhece a minha vida. Você não vê como é a minha vida. Imagina se por trás das câmeras eu tô aqui pregando, mas a minha vida é totalmente contrária do que eu falo aqui. Quando eu falo pra não pecar, né, não peque, olha pra palavra de Deus, vê se sua vida tá, né, de acordo com o que Deus, Jesus fala. Aí vai, eu não tô praticando. O que adianta, né? Eu posso viver pregando aqui todos os dias. Aliás, eu vou buscar, né, vamos começar o jejum de Daniel a partir de dia 11, né, 21 dias na presença de Deus. Eu vou, né, tentar postar, né, tentar postar vídeos todos os dias por aqui. Qualquer coisa, se eu não conseguir, eu vou até postar um versículo na nossa postagem do YouTube, algum versículo, uma meditação. Porque às vezes eu posso não conseguir, mas eu vou fazer um esforço. Mas imagina, né? O que adianta eu fazer sempre isso aqui, mas não praticar, né? Eu posso falar, mas não pratico. Não tem adiantamento de nada. A salvação, meu amigo, ela é oferecida a todos. Mas basta você aceitar ela. Basta eu aceitar ela todos os dias. E você não só aceita uma vez, porque você sempre vai errar. Você sempre vai desandar, sabe, dos trilhos. Você tem que estar sempre convicto, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Porque se você se desviar, sabe, nem se for um pouquinho, nem se for um milímetro, nem se for um pouquinho, sabe, do caminho de Deus, você pode sair, né, definitivamente. Por isso que a gente tem que estar sempre quente, sabe, fervendo na presença de Deus. Não pode ser igual as igrejas do Apocalipse, né, que diz lá que haviam igrejas que eram frias, mornas. Não, a gente tem que ser quente, fervendo, nem quente, tem que ser fervendo na presença de Deus. O fogo do Espírito Santo tem que estar com a chama acesa, sabe, brasando, igual um incêndio no nosso coração. Porque se a gente não tiver esse incêndio da chama do Espírito Santo na nossa vida, nós teremos a tendência de errar, de cair do pecado e de se afastar de Deus definitivamente. Enfim, para encerrarmos a nossa palavra por aqui, tem uma explicação que diz assim, ó, sobre esse versículo. A pessoa que o Eterno, no caso Deus, né, escolhe para os seus propósitos, não é a mais bem preparada, intelectual ou fisicamente, mas é aquela que mais tem disposição para lhe obedecer e servir. Mesmo que Jeremias se sentisse incapaz, despreparado e jovem para a missão, nele havia fidelidade e temor ao Senhor. Quem de fato é escolhido por Deus para um propósito, não tem dúvidas e nunca recuará diante das dificuldades. O seu chamado é tão íntimo e forte que se torna irrecusável. Ou seja, se Deus te chama, se Deus quer falar com você, você tem que ouvir. E sabe o que Deus tem falado diariamente na vida de tantas pessoas? Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Muda de vida, aceita Jesus. Essa é a palavra. E é através da boca de tantos pregadores, de tantas pessoas que têm falado em nome né, do próprio Senhor Jesus Cristo. E sabe, não é para encher a paciência de ninguém não, sabe? Não é querendo ser chato. Mas falar da salvação, sabe? Sempre ficar alertando sobre isso. Nós mesmos absorvemos o que a gente fala. Pelo menos eu absorvo, eu tento entender mais o que eu estou falando aqui. Às vezes eu revejo até mesmo vídeos para entender uma palavra, como se eu estivesse vendo de outra pessoa, para pegar esse ensinamento para mim mesmo também. Ou seja, o que adianta, né? Como eu disse, eu não posso pregar aqui e não praticar. Querer que você faz um negócio sendo que eu não faço. Isso é hipocrisia, o nome disso é hipocrisia. Era igual os fariseus, na época de Jesus. Eram hipócritas. Falavam algo, mas não faziam esse algo. Então, esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Ele nos escolhe para que a gente o sirva e espalhe a sua palavra. Ser escolhido por Deus, meu amigo, não é escravidão, mas é um privilégio. É um privilégio que o próprio Criador, que o próprio Altíssimo dá à humanidade, a gente. Existe 8 bilhões de seres humanos no mundo
E ele escolheu, com certeza ele escolheu especificamente você, que você tá me assistindo. Se essa palavra tá indo pra você, você tá sendo tocado, saiba, você é um escolhido de Deus. E para você ser esse escolhido, para você, né, cumprir esse chamado, você tem que largar o pecado primeiramente. Você tem que largar essa vida errada. Você tem que vir pro caminho da luz. Saia do caminho das trevas. Saia do caminho do mal. E venha pro caminho da luz, que é Deus. É o caminho que o Espírito Santo quer te dar. É o caminho que o Espírito Santo quer te oferecer. Ele ofereceu, ele deu a tantas pessoas. Ele quer dar essa salvação, ele quer dar esse sorriso, essa paz, essa felicidade que é eterna. E é só através dele que você alcança isso. É só através dele que você alcança isso. Meu amigo, Deus, você não vai até Deus para querer resolver problemas, não. Muitos vão lá para querer resolver problemas. Deus resolve o que a gente apresenta diante dele, os nossos problemas, né, as nossas reclamações. Mas não é somente isso que Deus presta, não, meu amigo. Ele não é um objeto para você usar, não. Quando você quer e quando bem entender. Ele nos ajuda e é através dessas coisas que muitos se aproximam dele. Mas, além disso, ele quer dar outra coisa que é bem precioso, sabe? É mais precioso do que outras coisas, outras conquistas. E é a salvação. É o Espírito Santo. Mas esse é para aqueles que se fazem escolhidos dele. Que vai com o pecado, que vai com a vida errada. Isso vem a daqueles que são sinceros diante dele. Que reconhecem que são pecadores e que precisam, né, ser mudados, que precisam mudar e ser transformados. Seja essa pessoa também. Eu não sei quem é você, não conheço a tua vida, como provavelmente... com certeza você também não conhece a minha. Como eu disse, eu estou aqui há, né, só uns 20 minutos aqui, um tempinho. Você me conhece, né, por minutos. Mas você não conhece a minha vida em si. E eu não conheço a sua vida também. Mas sabe quem realmente conhece a sua vida? Duas pessoas. Deus e o diabo. Até o diabo vê sua vida. Ele te vê 24 horas por dia. Pedro diz, né? Lá na palavra que diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa, né, capturar. E o diabo, ele tem estado ao nosso derredor 24 horas por dia, para ver que as nossas atitudes e fazer a gente errar e se afastar de Deus de fato, de verdade. Porque esse é o plano dele para a humanidade, contra a humanidade. Mas Deus, ele também está aqui entre nós. O espírito dele só vai se apartar quando os arrebatados, né, o arrebatamento acontecer. Quando os filhos, os santos, separados pelo Deus Altíssimo, forem para o céu. O Espírito Santo será retirado também. Mas até o atual momento, o Espírito Santo está aqui. Enquanto Jesus ainda não retornou para esse mundo, o Espírito Santo ainda está aqui presente. E é a sua oportunidade, a sua chance de salvação. Imagina, meu amigo, você está na glória eterna. É uma glória que jamais acabará. É uma glória que esse mundo não nos traz, mas que Deus vai nos trazer. É a sua escolha, meu amigo. Mas é uma oportunidade que é bom você não desperdiçar. Não desperdiça essa oportunidade. Eu falo com todo o meu coração que eu tô aqui sempre, sabe? Eu retiro um pouquinho do meu dia pra falar essa palavra. E assim, eu não me arrependo de estar aqui. Eu nunca vou me arrepender. Tudo que eu falei, eu vou continuar falando até Deus, até quando Deus quiser. Até o que eu ainda vou falar, eu nunca vou me arrepender. Porque eu sei que eu vou estar ganhando almas, que almas estarão sendo ganhas através dessa palavra. Pode assistir, sabe, pode ver 1000 pessoas no meu canal. Mas se é dessas 1000 apenas uma, nem se for uma, se converter de fato de verdade, eu vou ficar tão alegre, tão feliz. Tão feliz porque uma alma a mais foi salva e buscou a Jesus de fato de verdade, e buscou a salvação e a conquistou. É uma felicidade tremenda. Eu não sei, né, quantas pessoas realmente levam a sério essa palavra, porque eu sei que tem gente que ouve e não, sabe, não liga. Eu não sei quantas levam a sério. Mas nem que se for um pouquinho, não me importa. O que importa é que tem gente que possa estar ouvindo isso aqui e estão realmente reconhecendo a sua vida. E estão mudando de vida através dessa palavra. Essa é a sua chance, a sua oportunidade. Busque a salvação enquanto há tempo. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro.
Amém. Graças a Deus.